Pais amados, tudo bem? Aqui é o pastor Paulo Araújo, psicoterapeuta cristão, e hoje é o segundo dia do nosso devocional falando como tema principal identidade cristã. E hoje nós vamos trazer como tema, da mensagem de hoje, do devocional de hoje, Filho de Deus, uma identidade abençoada. Vamos descobrir a chave da filiação divina, que é realmente aí a descoberta da sua verdadeira identidade. E o texto que a gente vai usar hoje como base é em João, capítulo 1, versículo 12, que diz: "Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome." Hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, vamos explorar um pouco mais sobre essa verdade, sobre essa filiação divina, que é a identidade do cristão. Quando você confessa a Cristo como Salvador, você ganha uma nova identidade. Vamos ver isso aqui, certo? E nós vamos transcorrer nesse devocional de uns 15 a 20 minutos. A gente vai ter esse devocional onde a gente vai falar sobre Filho de Deus, uma identidade abençoada. Vamos lá. Minha segunda pergunta: como você se enxerga, ou como você enxerga a sua relação com Deus? Vem cá. Você se sente próximo de Deus ou distante dele? Como é que é a sua relação com Deus? Em João 12, revela um segredo incrível, que através da fé em Jesus, nós somos adotados como filhos de Deus. Ou seja, fazemos parte da família divina. Então, você já parou para pensar o que isso significa de fato na tua vida? Pois é. Então, como é que você se enxerga hoje diante de Deus? Você sente que está longe, está perto? Sabe que quando você confessa a Cristo como Senhor, você parte para ser parte dessa família. E me diz uma coisa, e vamos lá, vamos meditar hoje, nós vamos interrogar hoje, vamos refletir hoje sobre esse capítulo de João, que está escrito, está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A gente vai meditar sobre isso. Vamos lá. E outra coisa. Entenda que você é filho, mas qual o impacto de uma visão distorcida da sua identidade para com Deus causa em você? Como isso afeta a sua relação com Deus e também na sua caminhada espiritual? Você já parou para pensar que quando você diz que não é amado de Deus, que Deus não gosta de você, que você não se sente filho de Deus, você sabe qual é o impacto que tem isso na sua vida? Na sua caminhada? Na sua vida particular com Deus? Então, tenta entender. Então, me diga aí, qual é a sua visão acerca disso? Olha, eu anotei aqui, quando não compreendemos nossa identidade como filho de Deus, nossa fé pode ser afetada por sentimentos de distância ou inadequação. Ou seja, quando eu não me identifico como filho de Deus, como eu não me enxergo dessa forma, sabe, eu me enxergo como aquele pobrezinho, coitadozinho, sabe, aquela pessoa que não vale nada para Deus. Quando eu me enxergo dessa forma, ou quando eu penso que Deus verdadeiramente não me ama, porque quando a gente passa por muita luta, muita tribulação, a gente pode pensar: poxa, Deus não me ama, né? Eu não sou realmente o filho de Deus. Parece que tem uns filhinhos de Deus por aí. E quando você pensa dessa forma, você afeta essa sua comunhão com Deus, porque você automaticamente se afasta. Você automaticamente não consegue ter uma comunhão, uma proximidade com Deus, porque você se afasta. Você acha-se indigno dessa relação por não se achar, por não se ver dessa forma. E deixa eu te contar uma coisa bem interessante aqui. Há pessoas que até verbalizam e dizem: eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que quando eu creio em Jesus, eu nasci de novo e sou filho de Deus. Mas tem gente que vive isso de uma boca para fora e não de um coração, sabe, com aquela fé, com aquela confiança de que realmente é um filho de Deus. Quando isso acontece, por quê? Vamos lá, por que isso acontece? Por que, Paulo, por que muita gente, mesmo que fale, parece que não expressa isso de uma forma tão notória, a ponto de as pessoas perceberem isso? É muito simples.
A maioria das pessoas que não se sente dessa forma, não se sente amado por Deus, não se sente próximo de Deus, não consegue ter essa intimidade, precisa que alguém ore por ele, precisa que o pastor interceda por ele, porque ele mesmo acha que as orações dele não são o suficiente. Quando a pessoa se sente dessa forma, sabe o que acontece muitas vezes na vida? É porque a relação paterna dele não foi muito boa. Às vezes um pai ausente, sabe, um pai alcoólatra, um pai que era violento, faz com que esse tipo de imagem seja transferido para Deus. E esse trauma de infância, esse trauma de adolescente, acaba nos prejudicando o nosso relacionamento com Deus. Às vezes o seu espírito está pronto, mas a sua alma está ferida. O seu espírito está santificado, mas a sua alma está doente. E aí você não consegue se enxergar. Percebe o quanto isso é impactante na vida de muitas pessoas? Quando elas não conseguem se enxergar dessa forma, elas até falam, e até dizem que crê, mas não vive isso na sua vida realmente. E agora vem uma pergunta: como a nossa identidade como filho de Deus nos chama para viver essa nova vida? Essa vida abundante, essa vida transformada. Quais são os desafios, né, e bênçãos de viver como herdeiros da graça divina? Já parou para pensar nisso? Como a nossa identidade como filho de Deus pode nos chamar a viver uma vida abundante? Sabe, tem muita gente que não consegue viver essa vida abundante porque não se enxerga realmente como filho de Deus. Esse capítulo 1, versículo 12 de João não se cumpre literalmente na sua vida. Porque ela não se sente assim. E o que está travando esse seu relacionamento com Deus são traumas, são bloqueios, são mentalidades distorcidas acerca da verdade. E isso impacta na sua vida. Olha só a minha anotação aqui. Compreender que somos filhos de Deus nos chama a viver de acordo com a nossa identidade. E isso nos desafia a viver em amor, graça, compaixão, refletindo a natureza do nosso Pai Celestial. Escuta só. Você já ouviu alguém dizer o seguinte? Eu tenho dificuldade em perdoar. Olha, eu não consigo perdoar fulano e nem cicrano. Eu não suporto aquela pessoa perto de mim. Já ouviu isso? Já ouviu essas falas? Se você já ouviu isso, então você vai entender uma coisa que eu vou te dizer agora. Isso existe porque, infelizmente, essas pessoas ainda não têm a identidade de Cristo na sua vida. Porque essa identidade cristã, ela nos constrange, ela nos leva a perdoar, a amar, a ter compaixão. Não é ser idiota, nem ser besta, não tem nada a ver com isso. Quando se perdoa, se tira um fardo de cima de você mesmo. Entende isso? Quando você perdoa, quando você libera perdão, automaticamente Deus também libera perdão para você quando você peca. E quando você não perdoa, automaticamente a bênção do perdão também está barrada na sua vida. Jesus foi bem claro quando dizia: se perdoardes perdoardes o pecado dos outros, vosso coração, também o vosso Pai perdoará. Mas se não perdoardes de coração, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. É uma coisa mútua. Entenda, quando a pessoa diz para mim que tem dificuldade em perdoar, quando a pessoa chega para mim e diz: pastor, eu não tenho como perdoar, não consigo perdoar, isso me deixa em alerta. Lá em Romanos, capítulo 5, lá no versículo 8, por aí, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, que a esperança não traz confusão. Porquanto, escuta só isso, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entende como isso é profundo? Quando a pessoa diz que ela não tem condição de perdoar, ela está dizendo para mim automaticamente que esse amor que foi derramado no coração do cristão não está no coração dela. E você acredita que ela tem o Espírito Santo? Você acredita que você tem o Espírito Santo? Se você acredita nisso, esse amor está derramado dele. Agora, o que impede muitas vezes você de perdoar, de fazer tudo isso,
O que te impede de fazer isso pode ser algum trauma que você pegou, que você lutou, alguma decepção muito amargurada que você sentiu, naquele momento te travou. E aí você sente essa dificuldade de perdoar. Então é hora de você destravar disso. É hora de você liberar todo esse mal, toda essa mágoa no seu coração, para que você consiga perdoar uma pessoa. Eu vou te contar uma coisa. Escute o que eu vou lhe contar. A mágoa, quando ela é instalada no coração do ser humano, a Bíblia diz em Hebreus que a raiz de amargura perturba. A pessoa se sente uma pessoa perturbada. Às vezes ela se sente, sabe, uma pessoa assim com ansiedade, uma pessoa deprimida, uma pessoa que com qualquer coisa fica muito raivosa, descontrolada, sabe, grita com as pessoas por qualquer coisa. Porque essa trava está travando você, que esse amor ele possa expandir. Enquanto você não destravar isso, enquanto você não perdoar, enquanto você não se curar disso, você vai permanecer uma pessoa amarga. Entenda, o amor de Deus foi derramado no teu coração. Então você tem que sim, dentro de você, um poder para perdoar. Dentro do seu espírito está o Espírito Santo de Deus que está ali dentro de você, cheio de amor, de compaixão, de graça, que pode perdoar as outras pessoas. Então, se isso não está acontecendo, é porque tem uma trava. E a trava não está no Espírito Santo. A trava não está aí. A trava está na sua alma. Ferida. Abatida. E você precisa tratar essa sua alma. Porque senão essa identidade não vai fluir em você. Quando você trata a sua alma, a sua identidade, ela flui. Agora, como nós podemos aplicar essa verdade bíblica dentro da nossa vida? Como é que a gente pode pegar essa identidade como filho de Deus e aplicar? Primeiro tem que destravar. Você precisa destravar o que está impedindo a sua alma de crescer. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, 2, que nós temos que transformar a nossa mente. E aí quando nós transformamos a nossa mente, existem 3 estágios de transformação da nossa mente. E ele diz para que experimenteis primeiro a boa, segundo estágio, a agradável. E você precisa estar no terceiro estágio, da perfeita vontade de Deus. Tem pessoas que vivem só na boa vontade. Tem pessoas que já estão vendo somente a agradável vontade de Deus. Poucos estão vivendo a perfeita vontade de Deus. Para isso você precisa transformar a sua mente. Instalar no seu coração essa identidade de filho, de filha de Deus. Você tem que desbloquear na sua mente, nas suas emoções, aquilo que atrapalha essa água jorrar na sua vida. Para que você alcance outras pessoas também. E como é que eu faço isso? Primeiro, identificar qual é o problema que você tem e o porquê que você não consegue liberar perdão, porquê que você não consegue viver essa vida abundante. Pode ser muitas travas que podem estar travando a sua vida. Pode ser a trava da autoconfiança, você não consegue ter confiança em si mesmo, autoimagem negativa, você não consegue se enxergar realmente como você é. Existem muitas travas que podem impedir você de prosperar na sua vida espiritual, de ter uma comunhão mais íntima com Deus. Porque entenda o seguinte, Deus não tem prediletos. Deus tem filhos e filhas de Deus aqui na terra, com potenciais de fazer a obra de Deus e potenciais de fazer grandes obras aqui nessa terra. Independente de que obra seja essa, seja pregar, seja louvar, seja cozinhar, seja ser um empreendedor e abrir portas de emprego, seja ser empresário e ajudar pessoas a ser empregados, não sei. Mas Deus te deu um potencial para ser colocado nessa terra a serviço do reino. Você precisa fazer isso. Certo? Então lá. Primeiro, você tem que reconhecer quais as áreas da sua vida precisa dessa presença celestial. Segundo, reflita como a sua vida seria melhor ao abraçar a verdade de ser um filho de Deus. Como isso influencia a sua visão de futuro e suas inspirações espirituais. E para isso você precisa buscar diariamente e refletir diariamente sobre a sua identidade.
e viver realmente esse amor, essa graça e essa compaixão de Deus na sua vida. Que o Senhor possa te dar graça, que o Senhor possa te abençoar, que a graça de Deus possa ser contra a tua vida e que você possa realmente instalar em você essa identidade. E se você se interessa em instalar essa identidade dentro de você, de forma simples, de forma prática, porque as coisas de Deus é simples e prática, mas precisa de um esforço. Quando eu digo simples e prática, eu não disse que é fácil, mas é simples e prática. Vá lá na minha bio, tem um e-book chamado Vivendo a Sua Identidade Cristã. E lá vai ter uma técnica e vai ter explicações que você vai utilizar na sua vida diária para que você tenha essa identidade transformada, essa vida transformada, essa identidade instalada em você. Que Deus e Cristo te abençoe e que a graça de Deus seja com a tua vida desde agora e para sempre. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu te dou graças por esse momento em tua gloriosa presença. Ó Pai, que tu possa abençoar essas pessoas que estão ao vivo e as pessoas também que vão ver esse vídeo depois. Que tu possa instalar em cada vida a verdadeira identidade em Cristo. Que o teu poder possa inundar essas vidas. E que elas possam sentir o teu poder e a tua graça inundar o seu ser. E que elas possam ouvir no seu interior aquela voz que soou quando Cristo, o céu das águas. Este é meu filho, esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer na tua vida. Deus tem prazer no teu ser. Porque Ele te criou para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. E assim, ó Pai, eu te agradeço, te bendigo e te exalto em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Obrigado aí, vocês estão ao vivo, o Aleph, a Mariana, a Kelly. Que Deus possa continuar abençoando vocês, em nome de Jesus, e que a graça seja constantemente sobre as vossas vidas, tá bom? Então, forte abraço, até amanhã, outro devocional, onde a gente vai falar sobre esse tema ainda, sobre identidade cristã, onde vai revelar as coisas de Deus para a tua vida, para que você possa ser abençoado. Minha filha também está online também, um abraço, um cheiro, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, um beijo no coração e até a próxima, em o nome de Jesus.